assim, vou ficar estudando só para essa prática. Porque questão discursiva, não, vou botar lá o que eu tenho para botar. Porra, mas a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: será que você realmente tem o suficiente para colocar lá? Essa é a questão que vocês, às vezes, só se dão conta de que não tem quando estão lá na hora H fazendo a prova. E bate aquele desespero, aquela insegurança e fala: caramba, não sei se eu estou estudando corretamente. Como que a gente estuda para uma prova discursiva? Qual é a estratégia de estudo para uma prova discursiva? Ou será que existe realmente uma estratégia específica de estudo para provas discursivas? Porra, professor, você está querendo que eu estude isso, isso e isso, e na verdade eu só tenho que estudar isso aqui, porque isso aqui é o que caiu na prova. Cara, beleza. Isso aí caiu na prova objetiva, você responderia sabendo isso, tendo decorado isso? O que eu te pergunto sempre pergunto isso, sempre já falo isso para vocês. Se eu mandasse você desenvolver esse tema, você teria tranquilidade para desenvolver? Ah, não, eu decorei que fato típico de jurídico culpável, beleza. Discorra para mim sobre o fato típico. De uma forma bem genérica a questão. Olha, discorra sobre fato típico. Cara, você não sabe por onde começar. A pessoa fica assim, gente, fato típico é elemento do crime, mas tá, enfim. Sabe, a pessoa não sabe como organizar aquilo na cabeça, não sabe como preparar uma boa resposta. E muitas das vezes, essa dificuldade passa justamente por aqui, ó. Falta aprofundamento no conteúdo. Falta aprofundamento no conteúdo. Por quê? Quando a pessoa está só no superficial, ela só sabe jogar aquela resposta pronta que ela decorou para marcar o X e pronto. Só que ele fala assim, desenvolva a resposta, inclusive correlacionando com os princípios tais e tais e tais. Olha isso, olha como é que você cai num buraco ali e fala, meu Deus, como que eu saio daí? Muito além de pegar um material qualquer de provas discursivas antigas e sair refazendo provas discursivas antigas. E eu vou dizer para vocês por que isso não funciona. Já de cara, antes de dizer o que funciona, eu vou dizer para vocês o que não funciona. É isso. Professor, o que você acha de ficar estudando, fazendo questões discursivas, resolvendo questões discursivas? E eu falei na época, cara, não faz sentido. Não faça isso. Por quê? Porque você vai perder tempo. O pouco tempo que você tem, o tempo que é precioso para estudar para concurso, você está perdendo estudando por questões discursivas. E por quê? O que adianta você ficar decorando como alguém organizou, sistematizou uma resposta concreta de uma pergunta em concreto, se na sua prova não vai ser aquela pergunta? Perceberam? O que é mais importante? Você saber como o Eduardo respondeu uma pergunta que tratava sobre um ponto específico de culpabilidade, ou vocês dominarem com profundidade o tema culpabilidade? Perceberam? Se você dominar o tema culpabilidade e tiver uma mínima noção de como estruturar uma resposta discursiva, cara, você está garantido. E como que a gente vai fazer isso? Primeiro, aprofundando o conteúdo. E depois partindo para os pontos que são pontos mais técnicos de resolução de questões discursivas. Quando eu falo para vocês que não dá para passar num concurso de alto nível, de alto rendimento, estudando por coisas muito simplificadas, que não permitam a você desenvolver um pensamento minimamente crítico sobre algum tema, eu estou falando que em algum momento você vai ter problema. Não quer dizer que vai ser na primeira fase, na prova objetiva. Prova objetiva, inclusive, vai ser bom você ter estudado assim, porque você vai ter passado por muita matéria, vai ter decorado tudo e vai chegar lá e vai responder. Você acha que dá tempo de passar uma prova objetiva, saindo do resultado da objetiva, começar a se preparar para uma discursiva? Não. Hoje em dia, menos ainda. Por quê? Porque a maioria das provas para delegado, eles colocam a prova tudo no mesmo dia e só corrigem a sua discursiva se você estiver dentro da nota de corte da objetiva. Então você já tem que chegar no primeiro dia de prova preparado para fazer uma boa prova discursiva. Por isso que quando você estuda, desde o início, você já tem que estar estudando pensando na sua prova discursiva. Pensem nisso. Sempre pensem no seguinte: quando eu estou estudando, eu sou capaz de desenvolver um determinado tema, um determinado conteúdo? Eu estou estudando lá, sei lá, controle de constitucionalidade. Ah, tá, eu decorei isso aqui, eu decorei quem são os legitimados, decorei tal. Se alguém mandar eu discorrer sobre isso, como que eu vou responder? Responde internamente, sabe? Fecha o olho ali e fica, para você. Controle de constitucionalidade, quais são as espécies, quais são os legitimados nas ações, quais são... Enfim, o que pode ser questionado a respeito daquilo? Comece a desenvolver isso internamente na sua cabeça. Perfeito? E isso é o que vai te permitir se aprofundar. Quando eu falo para vocês precisam conversar com o material de vocês, é justamente isso. É interagir com o material de vocês. Você lê alguma coisa e quando tá lendo aquele determinado ponto, na sua cabeça já vem assim, caramba, eu li em algum outro momento que existe lá uma outra ação que é parecida com isso, mas ela tem uma divergênciazinha por conta disso. Aí, na sua cabeça, você já tem que estar ali, sabe, sendo cutucado para pensar assim, cara, eu preciso puxar uma seta aqui e botar assim, similar à ação tal, divergindo apenas no que tange a isso, isso e isso. Isso é trabalhar de uma forma ativa, permitindo criação de links entre os temas, permitindo uma visão crítica daquilo que você está estudando e permitindo que a sua cabeça não fique só ali decorando frases soltas. Sabe? Então, isso que vai permitir a você chegar numa prova discursiva e discorrer sobre um determinado assunto porque você domina aquele determinado assunto. Ou minimamente tem noção de uma forma mais abrangente e estruturada sobre aquele determinado assunto. Então, isso não se constrói de um dia para o outro. Perfeito? Isso não se constrói de um dia para o outro. Você precisa ter propósito claro quando você coloca alguma coisa ali na sua resposta, na sua redação.
Qual é o seu propósito com isso? É me convencer de alguma coisa? É fundamentar aonde você vai chegar? Ou você está colocando só para encher linguiça? Ou sei lá. Perceberam? Então, esse é um ponto também que a gente precisa entender. Não. Para as provas discursivas, o aprofundamento no tema é crucial. Você precisa não só entender conceitos. É isso aqui que talvez esteja dificultando vocês. Você não tem só que entender conceito, você tem que ser capaz de explicá-los para a banca. A banca já sabe, gente. Entendam isso. A banca já sabe a resposta. Ela quer saber se você tem capacidade de explicar para ela. Já pararam para pensar nisso? Eles não querem saber a resposta, eles querem saber se você tem capacidade de dar a resposta para eles. Então, se você chega e joga um conceito para ele que você decorou, ele vai falar assim: porra, decorou essa merda, tá, mas o que você sabe disso? Aí já ficou complicado. Então, você precisa ter a capacidade de, com as suas palavras, óbvio, bem organizadas, responder sobre um determinado tema. E para que você possa ter a capacidade de responder sobre um determinado tema com as suas palavras, você precisa ter base para isso. Ok? Então, os temas mais recorrentes, os temas que são cobrados com recorrência, precisam ser estudados, sim, com maior profundidade. Esses temas mais recorrentes, mais complexos, eles têm que ser estudados com mais profundidade. Livro, saber qual é o ponto médio, sabe? Então, por exemplo, direito penal parte geral, pô, vamos estudar isso aqui que é o suficiente para você ter uma basezinha. Direito civil, cara, para delegado, vai ler a lei seca. Entendeu? Por quê? Porque nem vai cair na discursiva. Já perceberam que as matérias que eu peço para vocês aprofundarem no estudo, normalmente são as que são cobradas na discursiva? É penal, administrativo, constitucional, processo penal, porque isso cai lá na discursiva, e mesmo assim, em alguns pontos específicos. Por quê? Porque não vai ser em tudo que você vai ter que aprofundar. Por exemplo, organização do Estado em direito constitucional. Cara, só vai cair Constituição seca. Agora, teoria da Constituição, constitucionalismo, hermenêutica constitucional. Cara, se cair uma questão disso para vocês, se vocês não tiverem lido minimamente um conteúdo, vocês respondem combo, gente. Ok? Então é isso, você precisa ter a capacidade de explicar os temas. Como que a gente faz isso? Cara, é o estudo que eu faço de qual é o tema mais recorrente, quais são os temas mais complexos e como isso vai ser cobrado. Ok? O que é isso aqui? É aquilo que eu falo para vocês interagir, conversar com o seu material. Não adianta você, na hora da revisão, simplesmente só ler de novo, ler de novo, ler de novo, ler de novo. Cara, não faz isso, não. Tenta extrair mais de você. Por exemplo, você já fez questões. Você já sabe que sobre aquele tema tem uma decisão do STJ, uma decisão do STF, que caiu, inclusive, numa questão. Cara, se você está lendo no material sobre aquele tema e você já lembrou ali na hora, isso aqui é daquela matéria que o STJ decidiu, puxa uma seta na hora, por favor, façam isso. Isso vai mudar a vida de vocês no estudo, de verdade. Puxa uma seta na hora e escreve lá, conforme decidido pelo STJ, nesse sentido, tal. Por quê? Isso está estimulando a você criar os links, né, esses links de relacionamento entre conteúdos, e também permite que você tenha essa capacidade de saber o que é fundamento do quê. Uma coisa é fundamento de outra, uma coisa é base de outra, ou alguma coisa se relaciona de uma forma, algum instituto de algum modo convive com outro, enfim. Então, sempre que você tiver esses insights, puxa lá e anota do lado, escreve. A pessoa não gosta de rabiscar meu livro. Escreve no post-it e cola, já que você tem esse apego com aquilo que é feito para você aprender e não para guardar. Bonito. Perceberam? Então, é ter essa interação. Isso faz com que você tenha capacidade de desenvolver uma boa escrita na sua discursiva. Não é pegar um livro de discursiva em 30 dias, ficar lendo ele igual maluco e achar que vai resolver. Por que não vai resolver? Porque o conteúdo de toda a matéria não foi estudado de forma a te direcionar para responder uma questão discursiva. Perfeito? Beleza? Então, fazendo essa interação entre os materiais, muito provavelmente você vai conseguir resgatar essa informação da sua cabeça. Se você não tem esse costume, você está muito do ferrado na hora da prova. Por isso que eu falo para vocês o seguinte: professor, quando eu vou estudar, teve aí uma mentoria que eu fiz, um sei lá o que eu fiz, uma pagelança que eu fiz, que dizia que eu tinha que estudar um dia doutrina, no outro dia lei seca, e em outro dia estudar a jurisprudência daquele tema. E aí você diz para mim que eu tenho que estudar o todo. É óbvio que você tem que estudar o todo, porque culpabilidade é culpabilidade. Não é a culpabilidade do STJ, a culpabilidade do Código Penal, é a culpabilidade do César Roberto Bittencourt. Se você está estudando pelo César Roberto Bittencourt, tenha ao seu lado um Código Penal para, quando estiver lendo sobre culpabilidade, ir ao Código Penal, de vez em quando, fazendo remissões a ele, fazendo remissões ao seu livro, que de repente não fez menção à lei seca, você vai lá e puxa, o artigo tá, artigo 23 trata disso, blá blá blá, enfim. E aí tem a curiosidade de buscar qual é o entendimento de STJ e STF sobre aquele determinado tema, se o seu livro não trouxe. Buscou? Coloca lá. Inclusive, o STJ já decidiu sobre o assunto. Por quê? Porque a sua prova vai vir contextualizada. Então você precisa estudar de forma contextualizada.